Cruzeiro chega a 30 milhões de euros. A proposta pro Zenit pelo Gerson, hein? É surreal. A maior contratação da história do futebol brasileiro, sabe quem é? Gerson Neca. 30 milhões de euros que o Cruzeiro vai pagar esse cara. O Gerson, chegando no Cruzeiro por 30 milhões de euros, passa a contratação do Vitor Roque, se tornando a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Cruzeiro foi lá na Rússia e buscou o Gerson de volta pro Brasil. O Gerson que tinha saído do Flamengo, o capitão, o ídolo, e volta pro Brasil, agora pro Cruzeiro. Após muita discussão sobre a possibilidade de Gerson realmente jogar no Cruzeiro, a novela finalmente chegou ao fim. Gerson é o novo reforço do Cruzeiro. Depois de várias tentativas, o Zenit liberou o jogador, que está de volta ao Brasil. E fica ligado nas reações dos comentaristas após essa notícia bombástica que acabou de chegar. Cruzeiro chega a 30 milhões de euros. A proposta pro Zenit pelo Gerson, hein? É surreal. Seriam 26 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em bônus. Cara, seria disparadamente a maior contratação, a mais valiosa da história do futebol brasileiro, para um jogador de 28 anos. Aí muita gente diz, pilhado, mas vale a pena 30 milhões de euros para um jogador de 28 anos? O que eu digo é, não sei se vale a pena. Mas o Cruzeiro contratando o Gerson, primeiro, ele mostra para Flamengo e Palmeiras que ele vai brigar de igual para igual nesse ano, que não é a terceira força do Brasil não, que é uma das 3 forças do futebol brasileiro. Deixa isso claro, negando vender o Caio Jorge por 32 milhões de euros pro Flamengo, contratando o Gerson por 30 milhões de euros, renovando com o Matheus Pereira. O Cruzeiro mostra, nós estamos entre as potências do futebol brasileiro. E outra coisa, eu acho que falar mal nesse momento é até um certo recalque. Porque o Gerson é um jogador de 28 anos, mas que não se machuca, que raramente é poupado, muito forte fisicamente e que vai querer disputar a Copa do Mundo. Então ele volta com fome pro futebol brasileiro. Mas o pai do Gerson é malandro. Só que o mundo do futebol deixa de ser malandro. O cara fez 2 vendas absurdas, encheu o bolso de dinheiro e o filho ainda tem mercado. Aí é do jogo. Agora, o Cruzeiro, com essa contratação, é o Pedrinho mostrando para Flamengo e Palmeiras, eu sou um cara que faturo 25 bilhões por ano com o meu supermercado, eu tenho dinheiro, eu não preciso do dinheiro do futebol e eu vou fazer do Cruzeiro um time campeão. É isso que ele tá passando de recado e ele tá conseguindo. O Cruzeiro tá montando um timaço, não sei se vai ser bom ou ruim o Gerson, mas o Cruzeiro mostra pro Brasil que vem para brigar por título. E eu acho que falar mal nesse momento é um certo recalque e até medo dos rivais. O Cruzeiro está fechando a contratação de Gerson do Zenit. Fabrício Romano informa, porém, já tínhamos tido aí a confirmação do André Hernan da ESPN na manhã desta quinta-feira. O desfecho que era considerado até anteontem ali pelo diretor Bruno Spindel como difícil, se desenrolou. De acordo com Fabrício Romano, o Cruzeiro ofereceu 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros de bônus por metas ao Zenit. E aguarda uma resposta, um retorno do clube russo. Pode contar muito a vontade de Gerson de deixar a Rússia, de voltar para o futebol brasileiro, de defender as cores do Cruzeiro. O pai do atleta fala, que ele está querendo voltar a conquistar um espaço na seleção brasileira, espaço esse que talvez não tivesse se perdido se ele não deixasse o Flamengo no meio do ano passado. De todo modo, agora parece que ele vai jogar no Cruzeiro. Claro, ainda falta a resposta da equipe do Zenit, que, na boa, cara, acredito eu, agora que os valores, com as metas que serão atingidas, esses valores devem chegar a 30 milhões, seja 26 mais 4, 27 mais 3, eu acho que o Zenit vai acabar liberando o atleta. Vamos às atualizações em breve. E o Gerson parece que agora esquentou de vez para ser o novo camisa 8 do Cruzeiro e trabalhar com o técnico Tite. Agora é oficial, Gerson é o novo jogador do Cruzeiro. O Fabrício Romano acaba de publicar que o negócio tá fechado. A Raposa vai pagar 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais pelo volante, sendo 27 milhões de euros, quase 170 milhões de reais fixos, mais 3 milhões, que chega a 20 milhões de reais em bônus por metas. Ou seja, o valor pago pelo Gerson é de 170 milhões de reais. O Cruzeiro foi lá na Rússia e buscou o Gerson de volta pro Brasil. O Gerson que tinha saído do Flamengo, o capitão, o ídolo, e volta pro Brasil, agora pro Cruzeiro. Sem sombra de dúvidas, a melhor contratação até agora dessa janela nessa temporada. O Cruzeiro realmente tem um meio de campo, um volante
de extrema qualidade que é o Gerson, que provavelmente volta para o Brasil com o pensamento de disputar ou de jogar a Copa do Mundo em 2026. E aí, torcedor cruzeirense? Agora é oficial e o Gerson é o novo jogador do Cruzeiro, sendo a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Fabrício Romano acaba de soltar a informação que o Gerson é o novo jogador do Cruzeiro por 30 milhões de euros. E o anúncio oficial deve acontecer em breve. Porém, o Gerson já é oficialmente jogador do Cruzeiro, passando a maior contratação em questão de reais, que era a do Vitor Roque no Palmeiras, que era 25 milhões de euros e era a maior contratação da história do futebol brasileiro. Portanto, o Gerson chegando no Cruzeiro por 30 milhões de euros, passa a contratação do Vitor Roque, se tornando a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E não tem como a gente negar que o Gerson é com certeza uma das melhores contratações da temporada e também do futebol brasileiro. Nós estamos falando de um jogador, a gente conhece muito bem, de um jogador que joga em várias posições, de um jogador que é raçudo, tem habilidade, tem qualidade técnica e que com certeza vai somar muito no elenco do Cruzeiro. E agora é oficialmente jogador do Cruzeiro com o Gerson chegando no Cruzeiro, sendo a contratação mais cara do futebol brasileiro. Gerson vai jogar no Cruzeiro, a transferência mais cara de todos os tempos do futebol brasileiro. 27 milhões de euros mais 3 de bônus. Notícia dada por Fabrício Romano. O Cruzeiro sobe literalmente de patamar. Assusta o mercado. Faz a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos financeiros. O time que há 4 anos atrás estava na Série B, agora faz uma transferência de um valor financeiro que nunca antes foi feito. Gerson chega para subir o patamar do Cruzeiro. Gerson chega para mostrar que o Cruzeiro vai brigar por tudo. Gerson chega para voltar para a seleção, mostrar para o Brasil inteiro que ainda é o melhor. Não acho que vale 30 milhões de euros, mas o Pedrinho tem uma contratação histórica. Jogador que saiu do Brasil sendo um dos melhores, se não o melhor da posição. Jogador de seleção brasileira, um jogador de experiência internacional, um craque. Não tentem diminuir essa contratação. Você pode não concordar com o valor, mas é gigante. Gerson é do Cruzeiro. E um time que mostra que é tudo em 2026.